Oi pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo com Mate. Então pega teu chimarrão, te aproxega e vamos conversar. A correria desse final de ano foi gigantesca por aqui. Algumas mudanças aconteceram na minha vida, a demanda lá no meu trabalho também cresceu. Então, por conta disso, acabou que eu não consegui gravar os vídeos conforme eu tinha planejado. E isso, de certa forma, me frustrou um pouco, porque eu sabia que uma possível expectativa de alcançar os 200 seguidores aqui no canal, 200 inscritos, né, não ia ser concretizada sem conteúdo. Mas aí tu pode pensar assim, Marina, 200 inscritos não é grande coisa. Realmente, num sentido geral, não é grande coisa, mas pra mim significaria bastante. Mas ok, não deu certo, vida que segue, não vai ser por isso que eu vou deixar de gravar. Se eu tiver 5 pessoas assistindo meus vídeos, como eu já falei antes, ou uma pessoa, eu vou continuar fazendo, porque eu gravo, porque eu gosto mesmo. Então, eu não poderia deixar de trazer o último vídeo de 2020 aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, gente, essa época de final de ano, Natal, Ano Novo e tudo mais, é um tempo que a gente tende a ser mais reflexivo e parar para pensar sobre situações e circunstâncias da nossa vida e tudo mais. E isso é algo que eu já amo fazer normalmente, vocês já sabem disso, eu já falei várias vezes. Então eu amo essa época. E aí hoje eu quero conversar com vocês sobre vida abundante. Esse é um termo bastante popular na internet, né? Existem vários profissionais que te trazem métodos para te alcançar essa vida abundante, né? Em todas as áreas da tua vida e tudo mais. Mas a verdade é que isso é um princípio bíblico, né? É um propósito de Deus para nós, para nossa vida, que nós tenhamos essa abundância, né? Em João 10:10 diz isso: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, antes de qualquer outro curso, método, enfim, Deus já queria isso para nós. E a vida em abundância que eu falo, ela não é especificamente sobre uma vida abundantemente financeira, não é uma questão de dinheiro, de bens materiais. Isso sim faz parte, né? Deus quer que nós sejamos prósperos, mas não é essa a questão. E aí a gente vê assim, tu pode pensar que em 2020 não foi um ano de vida abundante, né? Porque foi um ano atípico, foi um ano de muitas dificuldades, né? A gente precisou se readaptar a muitas circunstâncias e situações, houve muita tristeza, né? É uma situação completamente nova que ninguém nunca imaginou que poderia acontecer. Mas isso para nós, meros mortais, porque para Deus nada é surpresa, nada foge do seu controle, né? Isso é aquilo que eu acredito, então por isso que eu tô falando dessa forma aqui para vocês, né? Eu acredito que Deus sempre tá no controle de todas as coisas, mesmo quando a situação parece péssima pra gente. Eu creio que há um ensinamento e eu creio nisso por ver esse agir do Senhor na minha vida, porque hoje eu olho para coisas que eu pensava que eram sem resolução e que jamais seriam curadas e que na verdade foram ensinamentos. Então, para mim já é uma realidade, certo? Voltando pro ponto principal da coisa, que é a vida abundante. E aí, tu vai pensar assim: não foi, né? 2020 foi um ano horrível. Financeiramente, né, foi. Se tu parar pra pensar, para a maioria das pessoas, não é a minha realidade, eu vivo do mesmo jeito, que não é abundante, mas não é por uma questão da pandemia. Realmente foi difícil, muita gente perdeu o emprego, enfim, quanto a isso, não há muito o que se dizer. Mas, pelo que eu acredito, a vida abundante, ela começa dentro de nós. Uma questão de nossos princípios, dos nossos valores, quem nós somos, se a gente tem nossa identidade formada, né, aquilo que a gente acredita, o que a gente quer para nossa vida. E eu acredito que quanto a isso, 2020 veio sim para nos reafirmar e para nos indagar a respeito disso. No início da pandemia eu gravei um vídeo aqui pro canal, inclusive. Se tu não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards, que era Tempo de Quarentena, eu acho é o nome do vídeo, que falava justamente
pra gente analisar por um lado bom da pandemia, que é essa questão da gente ter um tempo, né? A gente sempre viveu na correria, todo mundo com seus compromissos diários, e a gente acabava perdendo detalhes muito importantes. E aí a Covid veio e deu um pause no mundo, né? No princípio, muita coisa parou literalmente, e a gente precisou olhar para nós mesmos, para dentro da nossa casa, para nossa convivência, para nossa solidão. E aí levantou muitas coisas, levantou muitos aspectos que a gente precisou aprender a lidar. E aí eu acredito que sim, se cumpriu a palavra profética de vida abundante de uma certa forma. Aqui nesse panfletinho que a gente recebeu lá na igreja, atrás tem uma mensagem e diz exatamente isso, ó, que seja um ano de intensa busca e intimidade com o Senhor Jesus e a vida abundante. Intensa busca e intimidade. E eu acho que isso realmente aconteceu, pelo menos para mim, sim. E eu vi muitas pessoas buscando essa intimidade com Deus e essa relação com coisas e valores e coisas que estão internas, que estavam esquecidas no meio da nossa correria. Então, eu acho que essa mensagem, ela vem totalmente de encontro com aquilo que eu acredito. E eu acho que se a gente parar para analisar dessa forma, apesar das dificuldades, apesar, né, a gente não pode negar, o ano de 2020 foi complicado, houve sim aspectos bons. Se eu paro para analisar, quando eu paro para analisar o meu 2020, eu fico assim, nossa, meu Deus, o quanto eu evoluí. O quanto Deus trabalha nos pequenos detalhes, quando a gente nem mesmo entende o que Ele está fazendo, Ele está trabalhando. E comigo foi assim, foi um ano de grande amadurecimento, né, onde eu precisei aprender através muitas vezes da dor, né, porque a minha mãe sempre dizia para mim, ou tu vai aprender pelo amor ou tu vai aprender pela dor. E infelizmente, nós seres humanos tendemos, não sei se essa palavra existe, mas enfim, a aprender mais pela dor do que pelo amor. E Deus, ele trabalha com essas duas coisas. Deus é amor, mas muitas vezes a gente só aprende quando Deus nos permite passar por situações de tribulação. Eu vi muitas pessoas culpando Deus, né, também, falando assim, ai, como, né, se tudo é vontade de Deus, por que a gente passa por tanta dificuldade? Por quê? Porque muitas vezes é na dificuldade que a gente aprende, né? Nos nossos pais, quando a gente faz algo errado, eles, né, nos castigam, nos repreendem para que nós nos eduque, né, pra gente ser educado. E com Deus não é diferente. Ele nos permite situações e coisas para que a gente possa viver na dependência dele e buscar uma melhora e um crescimento. E para mim, pelo menos, foi assim. Então, eu creio que foi sim um ano de vida abundante. Existem coisas que eu não consegui cumprir aqui, né, no meu panfletinho, onde a gente preencheu algumas metas, né, e coisas que a gente tinha de propósito para esse ano em diversas áreas, crescimento espiritual, família, relacionamentos, serviço do reino, enfim, várias coisas. E algumas coisas que eu escrevi aqui sem crer que aconteceriam e nem imaginar a dimensão que teriam, aconteceram. E coisas que dependiam totalmente de mim, algumas não se cumpriram. Então, a gente precisa entender que existem pontos, né? Deus faz a parte dele, mas a gente também precisa fazer a nossa. Ou seja da maneira como tu acredita, qual seja a tua fé, né? Eu não tô falando de religião, tô falando de fé mesmo, né? Da minha intimidade com Deus, do meu relacionamento com Ele, porque é isso que eu vivo. E é uma jornada, é um processo que a gente vai avançando dia após dia, errando, se arrependendo, construindo, melhorando e buscando. E eu espero que 2021 seja uma continuação desse processo, né? Eu tenho certeza que será para mim. E eu gostaria que tu me contasse como foi para ti esse 2020, se tu acha que tu viveu perto da vida abundante, ou que tu quase chegou lá, ou se tu tá vivendo essa vida, né? Qual foi a tua maior dificuldade para esse ano? A minha maior dificuldade foi aprender que nem sempre eu vou entender aquilo que Deus quer de mim,
mas que se eu confiar nele e entender que muitas vezes a gente não vai suprir a expectativa das pessoas e que a gente não precisa disso, e que Deus é a nossa real fonte, né? E que com Ele, por Ele, nunca vamos estar só, sempre vai ter algo preenchido dentro de nós, então assim vai valer a pena. E valeu a pena, e eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano muito melhor, que Deus tem grandes coisas para mim e para você também. Então esteja preparado, prepare o teu coração, a tua vida, esteja disposto a receber esse melhor de Deus, independente do que vão pensar de ti e do quanto isso vai ser difícil, porque no começo é muito difícil, tá certo? Um beijo no coração, 2021 cheio de alegria, muito papo com mate pra nós, então não esquece de te inscrever aqui no canal, e ativar o sininho, deixar o teu like pra me ajudar também, e um feliz ano novo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.